A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. São 8 horas. Jornal das 8, com a edição do Vasco Maldonado Correia. É um dos maiores ataques desde o início do conflito. Os Estados Unidos dizem ter destruído alvos militares na ilha de Karg, local onde é gerida a maior parte das exportações de petróleo bruto do Irão. Donald Trump escreve na Truth Social que as forças norte-americanas aniquilaram alvos militares na região e que optou por não destruir as infraestruturas petrolíferas da ilha. Esta ilha no Golfo Pérsico, de onde é gerida 90% das exportações de petróleo bruto do Irão. Diz Donald Trump que ou seja, a destruição dessas infraestruturas petrolíferas pode ser o próximo passo se o Irão ou qualquer outro país tentar impedir a passagem segura e livre pelo Estreito de Hormuz. Fala num dos ataques aéreos mais poderosos da história do Médio Oriente. A pequena ilha do Golfo Pérsico, como dizia, é o principal terminal por onde passam as exportações de petróleo do Irão. E em resposta, Vasco, o Irão ameaça destruir as infraestruturas petrolíferas ligadas aos Estados Unidos. Ameaça deixada pelas Forças Armadas do país, num comunicado citado pela imprensa iraniana. As infraestruturas petrolíferas e energéticas pertencentes a empresas que cooperam com os Estados Unidos vão ser imediatamente destruídas e transformadas numa pilha de cinzas, é o que dizem as Forças Armadas iranianas, caso as instalações energéticas do Irão forem atacadas. Ora, a imprensa iraniana, de resto, garante também, como confirmou Donald Trump, que as infraestruturas petrolíferas da ilha de Karg não foram atingidas. No terreno, a Embaixada dos Estados Unidos em Bagdade foi atingida por um míssil. Informação que foi confirmada por 2 dirigentes das Forças de Segurança do Iraque à agência de notícias France Press. O míssil atingiu nesta madrugada um heliporto que pertence ao complexo da Embaixada norte-americana, embaixada que ainda não comentou as notícias, já tinha alertado para ataques contra cidadãos norte-americanos, interesses dos Estados Unidos e infraestruturas críticas. Afirmou também que grupos apoiados pelo Irão atacaram empresas norte-americanas e infraestruturas energéticas operadas pelos Estados Unidos e poderiam continuar a visá-las. Hoje, dia 14 de março, é dia de eleições no PS. José Luís Carneiro é o único candidato e Vasco vai ser reeleito secretário-geral socialista. A maioria das federações foi a votos ainda ontem, faltam a votar apenas 6 estruturas. Ontem à noite, o líder socialista esteve em entrevista à RTP Notícias e não se compromete com a aprovação do Orçamento do Estado no final do ano. O Dr. Luís Montenegro não sabia que se gostava de se colocar no papel da carochinha, mas parece que é o papel em que se quis colocar, o papel da carochinha. Nós colocámos no papel de parceiros com o país. O Governo é que tem que construir a base política com que quer trabalhar no Parlamento. O Dr. Luís Montenegro tem que perceber que não pode andar permanentemente a planar. E a pergunta tem de ser feita ao Governo, mas os senhores querem aprovar o orçamento, mas para quê? Eu percebo que há camaradas também meus, naturalmente, que gostavam que nós estivéssemos sempre numa espécie de elástico esticado. Mas um elástico que está sempre esticado é um elástico que perde força. José Luís Carneiro na RTP Notícias. O líder socialista vai votar hoje em Baião, por volta das 3h30 da tarde. Segue depois para Lisboa, na sede nacional do PS, onde vai fazer uma declaração já depois de conhecer os resultados finais das eleições diretas no partido. Entre ontem e hoje decorre também a eleição para a liderança das mulheres socialistas e dos delegados ao Congresso Nacional, que vai decorrer no último fim de semana do mês em Viseu. Está marcada para esta manhã uma manifestação de utentes junto à porta do Hospital de Vila Franca de Xira para contestar o encerramento das urgências de obstetrícia e ginecologia. O Governo decidiu que o Hospital de Loures vai passar a receber grávidas de Vila Franca de Xira a partir das 9 da manhã da próxima segunda-feira. Ora, hoje, às 11, arranca uma manifestação contra a medida, promovida, entre outras entidades, pelo movimento de utentes dos serviços públicos. A porta-voz Nélia Ferreira explica que a medida afeta utentes e autarquias devido do caráter temporário da decisão do Executivo. O temporário às vezes eterniza-se, não é? E além disso,
seja o tempo que for, é muito tempo para prejudicar a si os utentes, porque em certos casos podemos estar a falar a diferença entre a vida e a morte. Também vemos que já aconteceram mortes causadas por estas dificuldades no acesso às urgências de ginecologia e daqui para a frente ainda podem ser piores. É o que diz Nélia Ferreira, porta-voz do movimento de utentes dos serviços públicos, defende que o encerramento das urgências de ginecologia e obstetrícia deve ser revogado e que a solução deve passar pela captação de mais recursos. Quem também critica a medida é o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira. Em entrevista à Rádio Observador, Fernando Paulo Ferreira acusa o governo de querer encerrar a maternidade local. Acredita que o executivo não vai ficar por aqui. Eu não tenho grandes dúvidas que o objetivo da senhora Ministra da Saúde, com estas medidas, é vir a encerrar a maternidade do Hospital de Vila Franca. Acho que é esse o grande objetivo da senhora Ministra e deste governo. E, portanto, temos que procurar combater esta intenção, porque o Hospital de Vila Franca é um hospital moderno, tem todas as condições para prestar serviços à população e não é para resolver problemas da senhora Ministra que se deve encerrar serviços desta natureza. Fernando Paulo Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, em declarações à Rádio Observador. Além de Vila Franca, vão ser também encaminhadas as utentes da Azambuja, Alenquer, Arruda dos Vinhos e Benavente. Entretanto, a Ministra da Saúde já garantiu que as escalas para a Urgência Regional de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Loures estão asseguradas. Ana Paula Martins relembra que é uma medida de transição. As escalas estão asseguradas para a concentração da urgência no Beatriz Ângelo, em Loures, e naturalmente que os médicos que vão estar a assegurar essas escalas 24 sobre 24 horas estão de acordo com aquilo que é o regulamento da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Enfermeiros relativamente aos profissionais e que de facto têm equipas definidas para o número de partos que ali se espera. Os casos urgentes de ginecologia e obstetrícia passam então a concentrar-se apenas em Loures, decisão do Governo perante a falta de recursos. Entretanto, no futebol, o Sporting vai hoje a votos. 76 mil sócios são chamados a escolher o presidente dos Leões. Na corrida estão o atual presidente Frederico Varandas, que deve conseguir a reeleição, e também Bruno Sá. A eleição para os órgãos sociais decorre em apenas um local, o pavilhão João Rocha, em Alvalade, sendo que as urnas abrem às 9 da manhã, fecham às 8 da noite. Fica por aqui o Jornal das 8, teve edição do Vasco Maldonado Correia.